Olá! Hoje falaremos sobre pecado, qual seu significado mais próximo da realidade, e por que devemos abandoná-lo. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Lerei e deixarei um coração em todos os comentários, e a quem fizer a pergunta estarei respondendo de acordo com as possibilidades. Obrigado, vamos ao vídeo. Abandone o pecado, e viva em novidade de vida, porém, se pecar, arrependa-se e peça perdão, porquanto, em verdade, temos um advogado que é Jesus Cristo. E jamais ame a prática do pecado, pois, quem ama praticar o pecado, nunca se arrepende, por ter prazer no erro. Quem é assim é iníquo, e nada tem a ver com a santidade de Jesus Cristo. Que quase ninguém consiga compreender a Bíblia, de maneira simples, sem ter de falar por Deus o que ele disse quando ele mesmo nunca disse. Será falta de discernimento. Tentam explicar Deus, e ainda utilizam da Bíblia para justificarem seus propósitos de descobrir quem é Deus e não aprenderem com o Criador. Condenam semelhante, quando deveriam orientar através das Escrituras Sagradas, vendem ensinos de vida farta e próspera. Isso se dá pela falta de atenção dos ouvintes. Ninguém precisa ser doutor para amar, respeitar, obedecer às leis do homem que equilibram e principalmente as leis de Deus, que conduzem à salvação. Pergunto: quantos milhões de doutores da lei seguiram a Jesus Cristo, seja para honrá-lo, aprendendo com ele sobre o reino do Pai ou para desacreditar o povo sobre sua origem de Deus, e ainda fazem tudo e mais um pouco, até mesmo viram moda a se envolverem em debates, a fim de defenderem seus próprios interesses, em estudos e certezas, que cada um tem, discussões que em nada se aproveitam ou edificam a ninguém, a não ser, aos combatentes, que se intitulam santos e doutores da lei, que insistem em derrubar os conhecimentos um do outro e despertarem no final, o descontentamento, que só termina quando todos perdem a própria razão e dignidade de defesa e acusação, por exaltação extrema e esgotamento físico e mental. Um assunto muito comum é discutirem sobre pecado, e esse pecado, para os debatedores se resume em vícios de bebida, cigarros, drogas, prostituição, adultério, roubar, e tudo que se relaciona com crimes hediondos. Não é mais fácil resumirem dizendo que pecar é desobedecer às leis divinas, os mandamentos de Deus? Porque pecar não se resume a meia dúzia de menções. Pecar está relacionado a tudo que é demais, e tudo que é demais fere alguma das leis do Pai. Já se perguntaram: quantos doutores da lei seguiram a Jesus Cristo quando então esteve a caminhar entre a humanidade? Não é verdade que a maioria dos seguidores de Jesus Cristo eram os simples e humildes e que não eram os letrados ou doutores da lei? Sim. A maioria dos seguidores de Jesus eram pessoas pobres, simples, humildes, escravas de uma situação do pecado e esses clamavam, pois, precisavam de libertação, de perdão, isso porque transgrediram as leis por falta de conhecimento. Conhecimento que os doutores dominavam e não ensinavam corretamente, ainda usufruindo do poder dessas leis em seu próprio favor. Esse povo seguiam a Jesus Cristo, porque Jesus dizia uma verdade que eles não conheciam sobre Deus, sim, sobre o Pai eterno e seu reino de glória. E nos dias atuais não é diferente, continuam fazendo o mesmo e o povo não entende a Bíblia, pelo simples fato de um dizer uma coisa e outro dizer outra. Não sabem o que é pecar e o significado das leis de Deus. Não dão ouvidos a Jesus Cristo que deixou toda a orientação nos pergaminhos, através de apóstolos e profetas, de como se redimirem e alcançarem a vida eterna. Falando sobre o pecado que é igual a erro, resulta da falta de obediência. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a uma única lei. Essa desobediência os levou a pecarem. E porque Jesus Cristo disse, vai e não peques mais. Se era algo impossível de se cumprir. Em sua fala existe algo muito importante. O que pode significar? Vai e não peques mais, com certeza não significa que você nunca mais irá pecar, pois, é humanamente impossível para uma pessoa não cometer erros durante o período de sua existência. Jesus Cristo de forma alguma estava dizendo para as pessoas ali reunidas que elas nunca mais deveriam cometer pecados. Porque ele mesmo sabia que o ser humano continuaria pecando, porém, que deveriam deixar a prática do pecado. Claro que Deus quer para nós o melhor e que não venhamos a pecar. Contudo, enquanto estivermos no corpo físico, em nossa natureza humana, em algum momento iremos pecar, ou seja, iremos dar brecha para o erro, ainda que não seja essa a nossa intenção, porque infelizmente o pecado ainda faz parte do momento.
o momento de nossa frágil existência humana, quando Jesus Cristo disse ao paralítico que foi curado no tanque de Betesda, vai e não peques mais. Ele não quis dizer para o paralítico que ele não erraria nunca mais. Observe a passagem na Bíblia. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e ele disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João capítulo 5 versículo 14. Jesus o aconselha a não praticar mais o pecado. O mesmo foi falado à mulher, que foi pega em adultério. Jesus disse: onde estão os seus acusadores, mulher? Os que te condenam? Então ela respondeu: ninguém, Senhor. Então, disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8 versículo 10 e 11. Percebam que Jesus Cristo não estava exigindo dessas pessoas que elas não errassem mais. Ele sabia que em algum momento elas iriam pecar. Ele quis dizer que eles não fossem mais praticantes do pecado, amantes do pecado, que fazem tudo de errado, por puro prazer e ainda se orgulham do que fazem. Esses são praticantes de iniquidade, como o mestre da mentira, o decaído. Jesus Cristo quis dizer que se picassem, e se houvesse arrependimento, de forma verdadeira, o perdão de Deus seria liberado. Contudo, existe a necessidade da transformação de vida. A pessoa tem de se esforçar para nunca ser amante e praticante do pecado. O pedido é para que nós não venhamos a viver na prática do pecado. Porém, se, por algum motivo viermos a pecar, temos um advogado que é Jesus Cristo. Observe essa menção no livro de João. 1 João capítulo 2 versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não pecar é o ideal. Mas se pecar, temos um advogado que é Cristo. O pecado em nossa vida não pode ser uma prática constante, como é na vida de quem vive para a iniquidade. Jesus mostrou o caminho para não vivermos na podridão. E o caminho é deixar o pecado, renunciando a todos os erros, e nos dedicarmos em seguir a Ele, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos pede que vivamos sem a prática do pecado, porquanto a prática do pecado não é uma opção de vida, e que nunca o devemos ter como prática constante, pois é um erro. Porque onde existe o erro, existe também o exagero. Onde existe o exagero, existe se encontra o pecado, que nos impede de alcançarmos a vida eterna. Jesus nos orienta que devemos abandonar o pecado, para vivermos uma vida de santidade. É uma advertência, pois nós sempre fazemos péssimas escolhas para nossas vidas. Jesus Cristo nos dá a oportunidade de vivermos, e o vai e não peques mais significa que agora devemos ter uma mentalidade transformada, de coração renovado, com ações e atitudes diferentes. Nós devemos saber como fazer a diferença, moldadas pela obediência ao Senhor. Essa é a vontade de Jesus a ser aplicada na vida de todos nós, que tenhamos uma nova vida, um novo padrão de vida, e que venhamos a buscar a perfeição como é Jesus Cristo, perfeito, e focarmos sempre na vontade de Deus, lembrando que Deus nos observa o tempo todo e verifica a santidade em nossas vidas. No livro de Tiago também existe algo falando a respeito de que sejamos perfeitos, que se encontra em Tiago capítulo 1, no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, o que significa perfeição e integridade. De acordo com a Bíblia, significa que o padrão de perfeito e íntegro nos coloca como alvo e aponta para nossa maturidade e crescimento. E foi exatamente isso que Jesus quis dizer como vai e não peques mais, que devemos amadurecer e crescer em todo o tempo buscando sempre a integridade e a perfeição, porque Jesus é perfeito em toda a sua honra e glória. Falando sobre o que vem a ser pecado. O que é pecado? Pecado designa todas as transgressões de uma lei ou de princípios religiosos, éticos ou normas morais. Podem ser em palavras, ações, por dolo, ou por deixar de fazer o que é certo, por negligência ou omissão. Ou seja, onde a lei se manifesta o pecado, pode ser tão somente uma motivação ou atitude errada de uma pessoa, e isso é chamado de pecado no coração. No íntimo dos humanos e independente da cultura a que pertença, existe necessidade de estabelecer princípios de ética e normas de moral. Quando se viola a consciência moral pessoal, surge o sentimento de culpa. Chama-se pecado mortal o pecado que faz perder a graça divina e que leva à condenação do crente, se não for objeto de confissão, ou seja, admissão da culpa, genuíno arrependimento, retratação perante Deus.
Chama-se pecado venial aos pecados que são menos graves e que não fazem perder a referida graça divina. Para os cristãos católicos, a tríade que define o pecado mortal é: matéria grave, precisada pelos 10 mandamentos; pleno conhecimento de estar cometendo o pecado; plena e deliberada adesão da vontade. Comete-se um pecado venial quando não se observa, em matéria leve, a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. O pecado contra o Espírito Santo é o chamado pecado imperdoável. Subentende uma renegação contínua e deliberada do perdão divino, bem como uma violação contínua da lei divina por parte do pecador. A expressão pecado original, ou pecado adâmico, se refere ao pecado que foi cometido no paraíso, no jardim do Éden, pelos primeiros humanos, Adão e Eva. A mulher teria sido o primeiro ser humano a pecar, e teria induzido Adão a pecar. O pecado original consistiu numa rebelião contra a autoridade divina. Em consequência direta do pecado de Adão, toda a humanidade ficou privada da perfeição e da perspectiva de vida infindável. A existência do pecado original não justifica a prática deliberada do pecado. No Antigo Testamento, é um conceito de justiça e misericórdia, baseado no sacrifício de animais. Conforme relatos, o sangue de um animal era derramado no altar como resgate dos pecados cometidos de natureza menor, da lei de Deus. No Novo Testamento, é a mesma do Antigo, mas figurando em Cristo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29. Para a doutrina cristã, a morte sacrificial do Messias e ressurreição permitiu o resgate perfeito da humanidade, obediente à lei de Deus, eliminando o pecado adâmico e anulando a sentença de morte, obedecendo ao princípio bíblico. Uma vida humana perfeita por uma vida humana perfeita. A posição de Cristo após a ressurreição é a de um advogado. Meus filhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2 versículo 1. Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador, gratidão, muito obrigado por me ajudar a ser uma pessoa melhor, e também por me ensinar tanto sobre a vida e como viver. O Senhor sempre me aceitou como sou, e me ajudou a me encontrar no mundo, onde os dias são muito maus. Sou grato pelo seu amor. A ajuda que mais precisei, foi o Senhor que me deu, que foi o amor, a proteção, a compreensão, o carinho, o me ouvir, me perdoar, e a clareza de que se não existir arrependimento, e se não entendermos a simplicidade dos escritos sagrados, não saberemos, não conseguiremos compreender a salvação, e de como se chega ao reino do Pai. Amém.